sobre obesidade e genética, né? Então, só para contar um pouquinho para vocês, na verdade, a minha paixão pelo assunto começou justamente no meu doutorado, que eu fiz ali na URGS. Ixi, tem uma microfoniazinha aqui agora. Agora, acho que passou. Que eu fiz ali na URGS e na verdade, qual era a nossa curiosidade, assim? Até deixa eu comentar com vocês que a genética meio que caiu de paraquedas no meu colo, porque não era o nosso projeto original, mas, enfim, depois de certas questões, de alguns imprevistos que volta e meia, né, acabam acontecendo na pesquisa clínica, então a gente acabou indo para esse lado da genética e foi paixão à primeira vista, digamos assim. Então, só para contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o doutorado, eu trabalhei com pacientes com hipertensão arterial e nós avaliamos 2 polimorfismos presentes em 2 genes, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre eles, porque eles acabam sendo muito prevalentes na população, inclusive na população brasileira. Então, a nossa ideia era testar se nos pacientes com hipertensão arterial, esses genes eles tinham alguma associação com diabetes, com obesidade, principalmente com graus mais graves, e também com níveis pressóricos. Então, na verdade, começou por aí. Os resultados, então, eles mostraram que sim, a gente conseguiu, né? Na época, eram poucos estudos nessa área que estavam sendo conduzidos, então a gente conseguiu comprovar bastante coisa que já tinha na literatura e mostrar alguns dados novos bem interessantes. Então, só para comentar com vocês de onde que surgiu, digamos assim, essa minha paixão, enfim, por essa área pela genética. Tá bom? Então, só queria comentar, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, enfim, com os dados com que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, então, só para lembrar, né, infelizmente, esses aqui são os dados do Vigitel de 2019, que foram publicados esse ano. Assim como vários países do mundo, a gente não tem um cenário muito interessante, digamos assim, com relação ao excesso de peso e obesidade, né? Então, se a gente der uma olhada, aqui eu trouxe uma tabela com as capitais do país, em Distrito Federal. Então, se a gente for olhar a prevalência, né, de obesidade autorreferida de índice de massa corporal acima de 25, né, ou seja, indivíduos com excesso de peso, então a gente tem aproximadamente 55% da população brasileira nessa condição, tá? 55,7% para ser um pouquinho mais precisa. E se a gente for olhar, né, se a gente der uma olhadinha, então Manaus, né, região norte, que é até uma surpresa, porque até há um bom tempo atrás a região sul, a região sudeste lideravam nesse quesito excesso de peso, obesidade. Agora a gente enxerga outras regiões do país, né, se destacando. Então aqui Manaus, a princípio, teriam as maiores prevalências. Campo Grande lideraria em excesso de peso nos homens e Manaus também acabaria liderando não só nas prevalências gerais, mas entre as mulheres também. E quando a gente vai para a obesidade, né, quando a gente considera o ponto de corte de índice de massa corporal acima de 30, então a gente tem quase 20% da população brasileira, né, adultos, nessa condição, né, 19,8% para ser um pouquinho mais precisa, de acordo com o Vigitel, e a gente também, né, acaba encontrando aqui na região norte, Manaus, então, como a capital que se destaca, né, nessa questão de obesidade também. Boa Vista se destaca para o sexo masculino, né? Então, aqui aproximadamente 25% da população masculina com obesidade. E voltamos aqui nas mulheres, então, Manaus, né? Com quase 26% das mulheres adultas obesas no estado. Então, de fato, assim, é uma característica bastante preocupante. A gente sabe que isso não é só em nível de Brasil. Se a gente vai para outros países, como Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que a situação é muito mais complexa, né, muito mais caótica, mas infelizmente a gente vem galopando rápido, né, nesse sentido de aumento de prevalência, de excesso de peso e de obesidade. Tá? A gente sabe que é uma condição de uma etiologia super complexa, né, então a gente tem questões ambientais envolvidas, a gente tem questões comportamentais envolvidas, a gente tem questões emocionais, e a gente sabe também que tem uma proporção grande, robusta, da genética envolvida também
no sentido de ser um fator de risco forte para a obesidade. Até um tempo atrás, na época jurássica, né, quando eu estava na faculdade ainda, a gente aprendia, né, enfim, a gente lia que aproximadamente 5 a 10% da obesidade teria a contribuição genética, né, seria responsável, e o restante, aproximadamente 90%, seria, então, questões relacionadas ao ambiente, a comportamento, a estilo de vida. Na verdade... Oi? Desculpa, parece que alguém falou alguma coisa, desculpa, gente. Isso, pode seguir, Aline, pode seguir. Tá bom, beleza. Na verdade, o que a gente sabe hoje? Que a genética, né, explica de 20% até 40% da variância do índice de massa corporal. Né? A gente sabe que tem uns polimorfismos hoje que eles estão extremamente relacionados de forma super robusta, né, com o desenvolvimento de obesidade grave, inclusive. Né? Então, aquela teoria que tinha muita mais questão ambiental envolvida, dependendo hoje da população, da etnia e do grau de obesidade, não é bem assim. Né? A gente sabe que a contribuição é muito maior. Entretanto, da mesma forma que a gente sabe que a genética explica bastante coisa, a gente sabe que para a grande maioria desses polimorfismos, a gente precisa de gatilhos, né, para que eles sejam, entre aspas, ativados, digamos assim. Né? Então, vários deles, eles conseguem, sem dúvida alguma, serem praticamente silenciados durante a vida, se a gente consegue manter um estilo de vida adequado, se a gente consegue manter hábitos saudáveis, enfim, questões emocionais também, que a gente sabe que acabam influenciando bastante, e que a gente sabe que muitas vezes não é tão fácil assim, né, ter esse controle emocional, mas o fato é que, apesar da questão genética, de fato, ser muito forte no sentido de etiologia de obesidade, muitos dos polimorfismos que a gente sabe hoje, que a gente tem um entendimento, eles acabam tendo como gatilho questões ambientais. E eles teriam condições de ser silenciados, pelo menos parcialmente, com a adoção de um estilo de vida, adequado. Tá? A gente sabe também que tem alguns casos nos quais a obesidade monogênica, né, ou seja, eu tenho só um gene que é responsável por todo estrago, digamos assim, que existe, né, existe sim, aí a gente está falando de um outro patamar, a gente não está falando de polimorfismos, estamos falando de mutações. Qual é a diferença conceitual, né, entre mutação e polimorfismo? Na verdade, é a frequência com que eles ocorrem na população. Então, uma alteração genética, né, em todo um locus, enfim, em loci, em algumas regiões cromossômicas, se elas ocorrem com menos de 1% de frequência na população, elas são denominadas mutações. E se elas ocorrem com mais de 1%, elas são denominadas polimorfismos. Nem toda mutação ela é extremamente grave, assim como nem todo polimorfismo é extremamente suave, digamos assim, fica ali escondido e pode não se manifestar. Depende muito de que alteração alélica a gente está falando, de que região cromossômica que a gente está falando, se tem mais de um alelo que está trocado, que está deletado, que está invertido, enfim. Então, mas é muito mais uma questão de conceito, né, falar de mutação e polimorfismo, na verdade, conceito não, perdão, de frequência com que ocorre na população, tá? De fato, a gente tem alguns genes que eles são muito responsáveis, dependendo do tipo de mutação que ocorre, nos casos mais graves de obesidade. São obesidades mais raras, é muito difícil de ter pessoas acometidas por essas condições. Dependendo do gene que a gente fala, são pessoas que acabam tendo uma vida muito curta, né? Elas têm uma sobrevida bastante reduzida em função da gravidade do nível de obesidade que acaba cometendo as pessoas. Tá? Eu trouxe aqui só um exemplo para mostrar para vocês. Então, esse aqui é uma mutação recessiva no gene MC4R. O MC4R é o receptor 4 de melanocortina. Ele tem essas mutações super raras, mas ele tem alguns polimorfismos que são muito frequentes na população. Tá? Então, né, por exemplo, no meu doutorado, eu acabei avaliando um desses polimorfismos e a gente achou, não quero mentir para vocês, mas se eu não me engano, 11% de frequência, né, pelo menos 11% dos pacientes que eu avaliei tinham pelo menos um alelo de risco,
né, alterado nesse gene, nesse polimorfismo, na verdade, nesse pedacinho do gene, tá? Então, aqui eu estou falando, de fato, de uma mutação bastante rara, de uma mutação bastante grave, né? Se a gente olha aqui, os gráficos das curvas de crescimento, aqui de um menininho e aqui de uma menina, que foram acompanhados, né, por até um ano, estavam com 1 ano de idade, a gente consegue olhar, aqui ficou meio clarinho, mas acho que dá para ver, o peso dessa criança, né, como era praticamente o triplo do peso que ela deveria ter para a idade dela, né, e muito altas também, né, para pessoas que têm mutação recessiva em receptor 4 de melanocortina tendem a ser pessoas altas, né, além de peso, estatura alta também. E aqui com a menina a mesma coisa, né, uma variação não tão grande assim na estatura, mas muito robusta, que é mais do que o dobro do peso para a idade do que ela deveria ter. Tá? A gente tem outros exemplos também clássicos na literatura, os receptores de leptina, o gene da própria leptina, então tem o do próprio melanocortina. Então, o que é interessante a gente pensar que essas mutações mais graves, mais recessivas, elas acabam normalmente vindo acompanhadas de alguma condição clínica também, importante que acaba acompanhando. Então, esse aqui é um exemplo, de fato, de uma condição dessas, mas que, né, graças a Deus, ela é bastante rara. Aqui, minha setinha está aqui. Tá. Boa parte dos casos de obesidade a gente acaba relacionando como sendo uma doença poligênica, né? O que seria uma doença poligênica? Uma condição clínica, né, onde posso ter vários alelos alterados, eu posso ter várias pequenas mutações, digamos assim, pequenos polimorfismos, e vários deles juntos que acabam tornando, né, essa pessoa mais suscetível a ser obesa, a ter excesso de peso. Tá? Também muitas vezes a gente chama essas doenças, até um termo mais adequado, de multifatorial, né? Ou seja, eu preciso de uma interação entre o ambiente e o genótipo para que a doença se desenvolva, para que se desencadeie, digamos assim. Tá? E a gente sabe, já de longa data, né, não é uma informação nova, que quando a gente pensa em obesidade infantil, por exemplo, quando a gente pensa numa criança que não tem pais obesos, ela, pensando, né, nesse conceito, interação genótipo e ambiente, ela teria até aproximadamente 9% de chance aqui de se tornar obesa, quando um dos pais é obeso, né, 50% de chance, e quando ambos são obesos, isso aumenta para até 80%. Né? Então, a gente sabe que mesmo sendo uma condição poligênica, uma condição multifatorial, sim, tem um envolvimento grande, né, de como que essa informação é transmitida, digamos assim, de pais para sua prole. Tá? Então, inevitável não, inegável hoje, né, o papel da genética, de fato, na obesidade, né? A gente tem cada vez mais estudos mostrando isso, com polimorfismos de nucleotídeo único, que normalmente são encontrados em genes não candidatos, né? Ou seja, se fazem varreduras genéticas para tentar se identificar novos locais que poderiam estar associados com obesidade, diferente dos genes clássicos, como, por exemplo, esses que eu comentei com vocês, o MC4R, o PONC, né, próprio melanocortina, receptor de leptina, o próprio gene LEP, né, que expressa a leptina. Então, são genes que acabam sendo descobertos, entre aspas, em outros locais que nem se imaginava que eles poderiam ter associação com obesidade, tá? Atualmente, a gente tem mais de 600 marcadores genéticos relacionados com obesidade, tá? Pensando em polimorfismos mais light, digamos assim, em mutações mais graves, em microRNAs, enfim. Então, tem muita coisa, e certamente não para por aí. Daqui a pouco, né, a ciência certamente vai nos apontar que deve ter mais alguma coisa aí associada que a gente nem sonha, né, ainda não se identificou, não se descobriu, tá? Então, esse estudo aqui, só para comentar com vocês, né, foi um estudo desses de varredura, né, digamos assim, e eles encontraram 97 loci, né, locais nos cromossomos, enfim, associados com índice de massa corporal, sendo que desses 56 eram novos, né, ou seja, os anteriores eles conseguiram confirmar a literatura, digamos assim, mas encontraram mais 56 diferentes que eles não tinham nem noção que poderiam ter alguma associação. Tá? E o que eles observaram aqui? Né? Se a gente olha
a distribuição aqui nessa população avaliada, né, confesso para vocês, não lembro quantas mil pessoas entrou nesse consórcio, mas tem uma distribuição bem gaussiana, digamos assim, né, tem uma distribuição bem normal, digamos assim, esperada para a população, tá? E o que eles identificaram? O aumento de 0,1 unidade de índice de massa corporal por alelo de risco, uma diferença, né, de IMC entre indivíduos portadores da maioria dos alelos de risco, né, que são, na verdade, sim, o extremo da cauda, digamos assim, uma parcela muito pequena da população, e da média dos alelos, né, que seria mais ou menos a média da população, uma diferença de 1,8 quilogramas por metro quadrado de índice de massa corporal. E quando a gente compara aqueles que tinham menos concentração, menores quantidades de alelo de risco, também a outra cauda aqui, né, um percentual, digamos assim, pequeno da população, em comparação à média, né, a população em geral, a diferença era de aproximadamente 1,5 quilogramas por metro quadrado de índice de massa corporal, tá? Mas eu só queria chamar a atenção de um detalhe aqui. Mesmo essas pessoas aqui sendo uma pequena parcela da população, eu só queria mostrar o efeito que esse grupo de alelos de risco, digamos assim, que tinham mais de 104 marcadores presentes, a diferença de índice de massa corporal, né? Então, uma pequena parcela, mas com muitos marcadores e tendo aqui uma diferença muito grande, né? A gente consegue enxergar de forma praticamente linear a associação entre o número de alelos e o índice de massa corporal, né? Então, de fato, uma população pequena, mas bastante suscetível a ter um IMC bem mais alto quando a gente compara, né, aqui com a média da população. Bom, e outra coisa que eu acho que é importante também a gente pensar e a gente refletir um pouquinho com relação ao ambiente no qual nós fomos, eu digo nós sapiens, nós seres humanos como espécie hoje. A gente foi formado, digamos assim, onde que o nosso DNA captou as primeiras informações e que houve muita pouca mutação, digamos assim, de milhares de anos para cá com relação a nós espécie. O nosso DNA ele foi formado em um ambiente predominantemente com uma grande concentração de atividade física e uma pouca disponibilidade alimentar, tá? Então, essas características ambientais, caminhar muito, enfim, sair para caçar, enfim, se virar, né, ser nômade, estar em algum momento no lugar, depois migrar para o outro, e ainda tendo que prover, né, sua família, em sua prole, com caça, com coleta, já que naquela época não existia agricultura. Então, todo esse padrão aqui de muita concentração de atividade física e pouca concentração alimentar, ela foi predominante na nossa evolução, tá? Na evolução humana. Então, isso acabou marcando de forma bastante significativa, digamos assim, o nosso genoma, o nosso DNA, tá? E lá na década de 60, eu não sei se talvez alguns de vocês já ouviram falar da hipótese do genótipo poupador, né? Ela surgiu lá na década de 70, a partir então do professor James Van Nieuw, que postulou essa hipótese, que provavelmente a gênese das principais doenças crônicas, né, entre elas a obesidade, diabetes, hipertensão, enfim, mas principalmente pensando em obesidade, seria um desencontro, digamos assim, seria um contraste entre o nosso DNA, que adveio de um ambiente completamente ativo e com pouca disponibilidade alimentar, versus um ambiente sedentário e uma mudança alimentar que foi bem característica das sociedades contemporâneas, né? Principalmente a gente tem alguns marcos assim que a gente consegue observar depois da Revolução Industrial, né? Quando as máquinas começaram a fazer muito do trabalho humano e quando o alimento também começou a ficar mais disponível, quando teve uma melhoria também nessa tecnologia de conseguir armazenar o alimento, de conseguir conservar o alimento. Então, desde a década de 60 vem se falando sobre isso, né, que provavelmente o nosso genoma, o nosso genótipo não sabe o que fazer com o ambiente que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque ele foi todo moldado, digamos assim, em um momento onde a gente tinha uma atividade física extenuante, né, uma concentração muito elevada,
e ao mesmo tempo a disponibilidade alimentar, além da qualidade do alimento, óbvio, era diferente e era muito pequena, né? Era muito menor. A gente tinha que aprender a poupar energia para épocas em que a gente passava escassez, passava fome, enfim, né? Então, o nosso DNA, segundo essa teoria, ele nasceu nasceu programado para poupar energia em situações de fome, né, enfim, de escassez, e para ser muito ativo, né? E hoje, infelizmente, é o que a gente é praticamente o contrário, né, do que a gente acaba observando. Né? Então, seria mais ou menos isso. A gente tem um código genético que é antigo, né, que é super velho, e a gente tem um padrão de alimentação e de atividade física, principalmente atividade física, que mudou muito rápido de algumas décadas para cá. Né? Então, em tese, o nosso DNA se perde um pouco nesse sentido e ele acaba sendo, entre aspas, acionado para armazenar energia o máximo possível. Tá? O que ele não sabe é que hoje a gente não passa mais fome, digamos assim, a gente não passa mais por aqueles períodos, né? Mas ele é programado para esse tipo de situação. Bom, então começando a falar um pouquinho sobre a genômica nutricional, que é uma ciência que ela é relativamente recente, nos últimos 20 e poucos anos, que tem se falado um pouco sobre isso, né, que é tentar entender o papel da alimentação, a interação, digamos assim, da alimentação com o nosso DNA, com o nosso genoma, tá? Aqui eu trouxe somente 3 dos conceitos da genômica nutricional. A gente consegue trabalhar praticamente todos, né, os que acabam vindo da biologia molecular. A gente acaba conseguindo trabalhar metabolômica, transcriptômica, proteômica, né, junto com questões envolvendo alimentação e atividade física também. A questão da alimentação, ela veio primeiro, mas hoje a gente também acaba entendendo o papel que a atividade física também faz nessa questão de trabalhar com os genes, essa interação. Então, eu trouxe aqui 3 conceitos só para a gente. Então, a nutrigenética é um deles, né? A gente tenta entender como a identidade genética de um indivíduo acaba coordenando a sua resposta à dieta, né? Ou seja, a forma como eu nasci, o meu DNA, a constituição do meu genoma, qual vai ser a resposta fenotípica que eu vou ter frente a determinado alimento, frente a determinado padrão alimentar. A nutrigenômica, então, seria tentar entender como que os nutrientes, né, os alimentos, os padrões alimentares influenciam o genoma, né? Então, aqui eu não estou falando de alguma alteração genética, digamos assim, mais especificamente. Aqui a gente tenta entender como que o alimento que eu escolho, né, como que a alimentação que eu faço, ela vai interagir no meu DNA, no sentido de fazer com que ele trabalhe mais ou menos, né, com que ele expresse mais proteínas, com que ele expresse menos proteínas, né? Então, seria nesse sentido. Como que o alimento, ele consegue, digamos, ativar ou travar o trabalho do gene, tá? E a epigenômica nutricional, então, seria tentar entender a influência da dieta em mecanismos epigenéticos que regulam a atividade e a expressão dos genes, tá? Então, aqui eu estou falando de transmissão de informação. De que forma que a alimentação ela consegue modular esses mecanismos para fazer com que eu tenha um volume maior de informação que o meu DNA vai passar para uma outra célula minha, por exemplo, ou então até mesmo para a prole, né, para as futuras gerações, tá? Então, seria mais ou menos isso. Aqui a gente trabalha basicamente com polimorfismos e com mutações, a gente procura entender a estrutura física do DNA. Aqui a gente acaba trabalhando com marcadores. Opa, sumiu minha setinha. Aqui a gente acaba trabalhando com marcadores de expressão gênica, né? Então, aqui eu preciso trabalhar também com fatores de transcrição, e aqui acabo trabalhando com outros fenômenos do tipo. Sumiu de novo aqui. Com outros fenômenos do tipo metilação de DNA e expressão de microRNAs também, tá? Então, aqui seria um esqueminha, né, meio simples, só para tentar ver como é que ficaria essa interação nutrigenética e nutrigenômica, por exemplo, né? Então, a forma como eu nasci, né, minha constituição genética, os meus polimorfismos, que a gente não consegue mudar, nós nascemos com eles, morremos com eles.
E todos nós temos polimorfismos. Todos nós, sem exceção, já foram descobertos mais de 2, 3 bilhões de polimorfismos. Então, todos nós nascemos com um ou outro. O que vai fazer com que ele se manifeste ou não, além do estilo de vida, pode ser a própria gravidade, né? Digamos assim, como a gente conversou antes, onde que ele está, em que gene que ele está, se ele é muito alterado ou se é só um alelinho que está trocado, enfim. Então, isso vai depender muito para ele se manifestar. Então, né, entender de que forma como eu nasci, né, a minha constituição genética, eu vou sofrer uma alteração fenotípica de acordo com a dieta que eu escolho, enfim, então estou falando de nutrigenética. Quando é o contrário, quando eu tento entender qual é o papel da minha alimentação, do meu nutriente sobre o trabalho na expressão gênica do meu DNA, então eu estou invertendo aqui e falando de nutrigenômica. Então, aqui eu trago como um grande exemplo para vocês, provavelmente é o marcador, desde que ele foi descoberto, mais fortemente associado com obesidade, que é o gene FTO, tá? É o Fat and Mass Obesity. Ele foi a primeira vez que ele foi descrito, digamos assim, como super associado com IMC, com excesso de peso, obesidade, foi em 2007 na Science, se eu não estou enganada. E a frequência desse alelo na população caucasiana e não caucasiana, ela é super alta. Eu também trabalhei com FTO no meu doutorado e a gente encontrou mais de 40% dos pacientes com pelo menos um alelo de risco, ou homozigotos ou heterozigotos, nesse mesmo polimorfismo aqui, tá? Que é o mais famoso deles, é o mais associado. Né, que eu tenho aqui uma alteração, eu tenho os pacientes com os 2 alelos selvagens, quando eles são TT, e o alelo mutante é o alelo A. Né, então, eu posso ser um indivíduo heterozigoto com um TA ou um homozigoto com 2 alelos A, alelos recessivos. Tá? E esse aqui foi um dos primeiros estudos, então, que acabou avaliando o papel do gene na questão da saciedade, dos consumos de calorias e de gorduras. Então, esse é um estudo transversal, de corte único, que avaliou mais de 8.000 crianças, e eles identificaram que aquelas que eram portadoras de pelo menos um alelo A, considerado de risco, elas acabavam consumindo mais energia e mais gorduras totais em comparação às crianças que eram homozigotas para o alelo selvagem, tá? E vários outros estudos depois desses apareceram. Agora eu pego esse mesmo polimorfismo e trago para os adultos com excesso de peso, tá? Então, esse aqui é o Pounds Lost, é um ensaio clínico randomizado que foi conduzido nos Estados Unidos, tá? Especificamente para avaliar a composição de várias dietas e associação com DNA, com genes, com polimorfismos. Então, esse pedacinho do Pounds, ele avaliou o mesmo gene, na mesma região cromossômica, na mesma localização. Aqui eles acharam uma frequência alélica de 44%, né, de presença de pelo menos um desses alelos A. E o Pounds, então, avaliou indivíduos de 30 a 70 anos com índice de massa corporal de 25 até 40, tá? E eles avaliaram, então, diferentes padrões alimentares de acordo com a porcentagem de gorduras, proteínas e carboidratos. Então, a gente tinha desde dietas high fat, low carb, low protein, high protein, tá? Tinha várias etapas, tinha vários tipos de padrão alimentar. E olha que coisa interessante, em tese, o alelo A do gene FTO, ele é associado com risco para obesidade, com risco para hiperfagia, né, com risco para comer alimentos mais gordurosos. O que eles observaram aqui? Eles aplicaram 2 questionários, né, um para ver mudança de score de apetite nos pacientes em 6 meses e o outro para ver a mudança no desejo por alimentos diferentes, digamos assim, que é uma expressão, né, que a gente chama de craving. Então, a gente mais ou menos traduz dessa forma, vontade de beliscar, digamos assim, de comer coisa diferente. Em 6 meses também. E o que eles observaram? Que aqueles pacientes que eram portadores de pelo menos um dos alelos A, que em tese é considerado de risco, em vigência de dietas high protein, vigências de dietas com alta concentração de proteína, principalmente aqui os homozigotos, eles tiveram redução nessa vontade, do score de apetite aqui, desculpa, tá? O que não aconteceu com as dietas low protein, né? Pacientes em vigência de dieta low protein aumentaram o seu apetite.
E a mesma coisa aqui com relação ao craving, né, a essa vontade de comer coisas novas. Em vigência de dieta high protein, o alelo que, em tese, deveria proteger as pessoas, fez com que elas tivessem aumento de craving. E o alelo de risco, entre aspas, aqui em vigência de dieta com alta concentração de proteína, fez com que eles reduzissem essa vontade de comer alimentos diferentes, tá? Quando a gente olha aqui para as dietas low protein, todo mundo baixou, mas sem diferença entre os genótipos, e da mesma forma aqui, low protein, a gente teve os indivíduos com alelo selvagem reduzindo o apetite, mas não foram diferentes dos homozigotos recessivos, tá? Então, aqui a gente já começa a pensar o seguinte, bom, todo padrão de dieta talvez de fato não seja o mesmo para todo mundo. De fato, as pessoas podem ter algumas respostas diferentes dependendo do padrão alimentar que eu utilizar, né? Dependendo da concentração de macronutrientes que eu fizer alguma modificação na dieta, enfim, as pessoas não vão ter a mesma resposta, né? E aqui, de forma bem interessante, em tese, aqueles indivíduos que tinham maior risco de ser obesos foram os que mais se beneficiaram de uma dieta com alta concentração de proteína, tá? Que aqui chegava até, onde é que tá aqui? 25% da dieta, tá? Então, aqui a gente já começa a pensar em prática clínica, aqui a gente já começa a pensar, bom, de que forma, então, que eu posso tentar usar essas ferramentas para individualizar a alimentação do meu paciente. Mais adiante, então, teve essa meta-análise aqui que foi publicada com 10 estudos de intervenção, aqui mudança de estilo de vida para redução de massa corporal, então entrou alimentação, exercício físico e intervenções combinadas, tá? O mesmo polimorfismo, né, aqui o mesmo, minha setinha está sumindo aqui, a mesma região, né, o mesmo SNP, SNP, desculpa pessoal, isso que não falei antes, SNP é a abreviação, né, a abreviatura de polimorfismo. E o que eles observaram então? Que quando a gente compara os heterozigotos com os homozigotos selvagens, não teve diferença significativa com relação ao genótipo em fazer ou não determinadas intervenções. Agora, quando a gente olha os homozigotos recessivos versus os homozigotos dominantes, aqui a gente encontra diferença, tá? Entre... Ai, meu Deus, começou um foguetório aqui, não sei se vocês estão escutando, pessoal. Eita. Ai, pessoal, desculpa. Então, aqui a gente encontra uma diferença de aproximadamente 400 gramas, né? Indicando que é o seguinte, que os indivíduos homozigotos, aqueles mais em risco, acabaram se beneficiando realmente das intervenções, tá? De forma significativa com relação aos homozigotos selvagens. E mais interessante ainda, essa diferença entre os genótipos AA e TT, ela só foi significativa com os estudos em intervenção dietética. Tá? Estudos com exclusiva a intervenção de atividade física ou intervenção mista, quando se fez análise de sensibilidade nessa meta-análise, a gente não enxerga resultado. Tá? Então, aqui especificamente, as intervenções com dieta que fizeram esse efeito naquelas pessoas mais em risco. Tá? Já essa outra meta-análise aqui, o que eles procuraram identificar? A interação gene e tratamento, tá? Então, aqui a gente observa... Ai, pessoal, só um pouquinho. Deu. Agora, além do foguetório, o cachorro começou a arranhar a porta, de susto. Agora acho que passou tudo. Ai, pessoal, desculpa. Então, nessa meta-análise aqui, ela tem uma proposta um pouquinho diferente. Ela procurou avaliar a interação gene e tratamento. Tá? Não somente a diferença entre genótipo, mas se teria alguma interação. Então, teve uma análise estatística aqui um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho diferenciada. Tá? Aqui já entraram modificações de estilo de vida e medicamentos também nessa meta-análise. Tá? Então, foram 8 estudos, o mesmo gene. E o que aconteceu agora? Quando se avalia a interação gene-tratamento, não se observou mais diferença significativa de acordo com a intervenção, seja dietética, de atividade física ou de medicamento, e o genótipo. Tá? Então, os portadores do alelo A responderam igualmente à dieta, atividade física e ao medicamento,
em comparação àqueles que deveriam responder mais, ou seja, aqueles em mais risco de serem obesos responderam bem, tá? E a predisposição à obesidade associada ao alelo A, nesse caso, então, foi parcialmente neutralizada pelas intervenções. Tá? Então, a gente sabe que, de fato, tem alguns polimorfismos que eles estão super associados com o desenvolvimento de obesidade, mas parece que a maioria dos estudos acaba indicando que, em longo prazo, se o paciente consegue seguir a intervenção, de fato, o gene consegue ser silenciado. Ele consegue ficar quietinho e não se manifestar, ou pelo menos evitar que a pessoa continue ganhando peso, tá? O problema é que muitas vezes esses genes, eles são associados com várias coisas ao mesmo tempo, tá? E aqui então eu trago um outro estudo de varredura, uma outra meta-análise, indicando associações de genes com massa magra. E olha quem aparece aqui como também associado ao aumento de massa magra, o FTO, né? Que em tese super associado com massa corporal, com obesidade. Entretanto, ele também tem uma associação bem forte com massa magra. Tá? Então, às vezes, a complexidade da genética também acaba acaba complicando, digamos assim, nesse sentido, porque muitas vezes o mesmo alelo, o mesmo gene, o mesmo loss, né, o mesmo local, ele pode estar relacionado com várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes coisas positivas, às vezes coisas negativas, tá? Então, até um tempo atrás, quando a gente falava em alelo de risco, tá, mas risco para quê? E em quem? Né? Então, hoje já prefere-se falar, não, o alelo raro, né? Enfim, o alelo mutado, enfim. Mas nem sempre o que é risco para uma condição pode ser risco para outra, tá? Então, aqui só de curiosidade, queria mostrar que o FTO também está associado com o ganho de massa magra e não só obesidade. Aqui eu trouxe um outro exemplo de um outro gene, o HNF1A, que está super associado com o desenvolvimento de BOD também, né, de diabetes. Então, esse é um polimorfismo com uma frequência bem menorzinha, né, em tese nem 5% de frequência na população. E aqui foi avaliado o mesmo perfil de paciente, o mesmo estudo, né, o Pound Loss, junto com outro trial, que é o DIRECT, que também avaliou um perfil muito semelhante de pacientes. Então, aqui houve uma junção de N, digamos assim, e aqui eles compararam uma dieta low fat com a high fat, tá? O perfil de ácidos graxos dessa dieta, os ácidos graxos saturados permaneceram praticamente iguais, o que acabou mudando realmente, então, foi a questão de ácidos graxos mono e poliinsaturados, que aqui eu engoli, tá, gente? Desculpa, eu esqueci de botar os PUFAs aqui, os poliinsaturados, tá? Mas, então, esse aumento de gorduras na dieta seria em detrimento de ácidos graxos insaturados e não de saturados, tá? E aqui o que a gente observa? Que quando a gente compara os alelos, os heterozigotos selvagens com pelo menos um alelo mutante, esses com pelo menos um alelo mutante tiveram uma melhor resposta, perderam mais peso em vigência de dieta high fat em comparação a low fat, tá? E na circunferência da cintura, a mesma coisa. Eles tiveram uma boa resposta à dieta high fat, com alto teor de gordura monossaturada, em comparação às dietas low fat, tá? Aqui também acabou tendo uma redução significativa, né, em todos os alelos, em todos os genótipos, perdão, mas de fato a gente vê uma resposta mais interessante naqueles pacientes em risco de ter obesidade, em risco de excesso de peso. Tá? Com uma dieta com uma alta concentração de gorduras, mas gorduras boas, gorduras benéficas. E aqui é mais um exemplo do Pounds, que eles aqui também avaliaram o receptor 4 de melanocortina, tá? Então aqui a gente tem o alelo A como sendo o alelo diferente, uma frequência de 11% desse alelo na população. E aqui o que a gente enxerga? De novo, dietas com concentrações de proteínas diferentes. Tá? Então, aqueles indivíduos com pelo menos um alelo mutante tiveram um aumento de score de apetite, tá? Em vigência de dieta com alta concentração de proteína, e o que não se observou nas dietas com baixa concentração de proteína, apesar de não significativo, e da mesma forma, tiveram aumento de craving,
em vigência de dietas high protein, né, com alto teor de proteína, em comparação às low protein, que praticamente não teve efeito do genótipo aqui, tá? Então, aqui de novo, né, são dois exemplos que a gente pensa, ok, sei lá, vamos pegar uma dieta da moda agora, que o pessoal tá fazendo tanto, né, tá fazendo cetogênica adaptada, enfim, low carb, mas será que é para todo mundo? Será que todo mundo se beneficia com essa dieta? Né, eu dou aula de nutrição clínica para endocrinologistas também, eu tive um depoimento uma vez de um aluno bem interessante, que ele estava num esquema de treinamento, enfim, e ele resolveu fazer uma redução de carboidratos para ver se melhorava rendimento, perdia peso, perdia gordura, e nada, e não funcionava, ele se sentia cada vez mais inchado, mais indisposto, e parece que cada vez aumentava mais o peso. E resolveu fazer, né, de umas estratégias, fez um teste genético, enfim, para tentar entender se tinha alguma coisa ali que estava empacando, digamos assim. E ele descobriu-se altamente responsivo a carboidratos, né, ou seja, ele precisava de carboidrato na alimentação dele. Ele não, para ele, dieta low fat, low carb não funcionava, tá? E foi isso que ele acabou fazendo, acabou mudando hábitos, enfim, acabou de fato sentindo essa diferença com relação à perda de gordura corporal, aumento de massa magra, enfim. Né? Então, ele acabou, né, dando esse depoimento em uma das aulas, achei, né, bem interessante nesse sentido, né, de prática clínica mesmo, né, de daqui a pouco ter funcionado nesse sentido. E aqui já seria um exemplo de epigenética, né, epigenética nutricional. Aqui, então, são mulheres super obesas, né, com índice de massa corporal médio aqui de mais de 58, tá? Que foram comparadas com mulheres eutróficas e fizeram uma orientação alimentar aqui por 6 meses, tiveram um segmento de 6 meses. Dieta hipocalórica, como é que foi esse esquema? Ops, aqui ficou o inglês, desculpa, pessoal. Entre 1.800 e 1.500 calorias nos dias 1 e 2. Importante lembrar que essas mulheres estavam hospitalizadas para indução da dieta, tá? E do terceiro dia até o final do segmento, então, aproximadamente 1.200 calorias ao dia, sendo uma proporção, digamos assim, de macronutrientes equilibrada, né, adequada, mas, de fato, sim, uma restrição energética bastante importante. E o que aconteceu com essas mulheres, né, com excesso de peso? Se observou hipermetilação em uma série de marcadores, em uma série de genes, em uma série de rotas metabólicas, principalmente associadas a câncer, e hipometilação em outras, tá? De uma forma geral, beneficiando essas mulheres, né, que sofreram a intervenção. Então, tanto a hiper quanto a hipometilação, nesse caso, foi benéfico. Para ter um DNA saudável, a gente precisa de uma determinada quantidade, uma determinada concentração de metilação que ocorra durante o dia, tá? Não pode ter nem ser muito hiper, nem ser muito hipo, tá? E tem alguns genes, assim, que são bem chaves nesse sentido, principalmente esse desenvolvimento de câncer. Entretanto, mesmo após a intervenção da dieta e após todos esses mecanismos, esses fenômenos, elas permaneceram diferentes das mulheres eutróficas após a intervenção, tá? Elas, em comparação com o que deveria ser esse mecanismo de metilação, elas, mesmo depois da intervenção dietética, continuaram diferentes em comparação ao que deveria, entre aspas, deveria ser, né, considerado normal para uma pessoa de peso adequado. Esse outro estudo aqui, a gente já parte para uma intervenção diferente, aqui a gente já parte para banda gástrica ajustável junto com intervenção dietética, juntamente com restrição energética. Então, aqui foram 167 obesos graves submetidos à banda gástrica ajustável, que foram seguidos por 6 meses. O esquema alimentar, então, foi de 800 a 900 calorias ao dia, passando de 970 a 1.090 aproximadamente, com uma composição praticamente aqui high fat, normo para high fat, e normo querendo partir para uma low carb, digamos assim, junto com uma suplementação, a suplementação alimentar, com restrição de sacarose, de álcool e de gorduras animais por todo esse período. Tá? O que a gente observa? Que aqueles indivíduos, tá, que foram submetidos às 2 intervenções e que eram portadores deste polimorfismo aqui, que na verdade é o normal, não é o que se espera, no gene da interleucina 6, tiveram uma perda de peso muito maior em comparação àqueles que tinham pelo menos um
dos alelos mutantes, tá? E aqui a gente observa o contrário. Aqui é um polimorfismo no gene da proteína desacopladora do tipo 2, né, da UCP2. Aqui a gente observa que justamente aqueles indivíduos com os dois alelos alterados, os dois alelos mutantes, foram eles que acabaram perdendo mais peso e respondendo muito melhor à intervenção em comparação a quem tinha pelo menos um dos alelos selvagens. E aqui mais um estudo, né, com obesos graves submetidos a bypass gástrico, com um ano de follow-up de segmento. Aqui eles observaram 2 polimorfismos no gene da UCPU2, com frequência alélica de 0,44 a 41% na população. E aqui eles observaram o seguinte, que ter pelo menos um dos alelos alterados fez com que essas pessoas, depois de um ano, aumentassem a ingestão energética, no polimorfismo ALA55-VAL e no outro também, no menos 866GA. Em ambos, então, os pacientes com pelo menos um alelo alterado tiveram aumento de consumo energético, tiveram aqui, no primeiro polimorfismo, tiveram um aumento de ingestão de proteínas e de aumento de ingestão de carboidratos, tá? Que acabou também se repetindo no segundo polimorfismo que esse grupo de pesquisa, então, se propôs a avaliar. Um grupo brasileiro, inclusive. Tá? Então, aqui, de fato, mesmo os pacientes submetidos ao procedimento, dependendo do gene, enfim, avaliado, da mutação que eles apresentavam, eles acabaram, mesmo assim, permanecendo com uma ingestão energética um pouco maior. Tá? Revisão sistemática, então, relacionando esse polimorfismo aqui também super comum, digamos assim, no gene do pipargama. Pipargama é um fator de transcrição que está super relacionado a uma série de mecanismos, enfim, de rotas metabólicas, inclusive na formação de adipócitos, tá? Então, como conclusão, é que apesar dos alelos, dos portadores do alelo mutante, né, serem mais propícios à perda de peso quando expostos a um padrão alimentar saudável, que é justamente o alelo que em tese promove a obesidade, eles não retêm esses benefícios quando eles retornam aos seus hábitos sedentários e sua alimentação inadequada. Tá? Então, de fato, não adianta. Por mais que a gente possa ter alguns marcadores genéticos claramente associados na literatura com obesidade e que tem uma resposta interessante com intervenção dietética, principalmente, se volta ao que era antes, ele responde. Tá? Responde no sentido de que ele volta também a ser o que era antes. Bem? Então, com relação a esses testes genéticos, né, vendidos diretamente ao consumidor, essa revisão é bem interessante, né, porque ela traz uma série de compilados, digamos assim, de estudos clínicos que funcionaram nesse sentido, que de fato a intervenção com esses testes ajudou, outros que não teve efeito nenhum, tá? Então, na verdade, a gente sabe ainda que essas evidências, elas são, né, tema de constante debate, essas evidências permanecem conclusivas, alguns estudos dizem que funciona, que ajuda, outros dizem que não. De fato, a gente precisaria ainda melhorar um pouco a tecnologia e principalmente deixá-la mais acessível, né, para a maioria da população, e sim, poderiam, por que não, ser utilizadas em mudanças de políticas públicas em saúde, né? Mas em longo prazo, né? A gente ainda não tem informação suficiente com relação a isso. O que seria muito interessante, né, a gente procurar entender se determinada população, se determinada região, as pessoas são extremamente portadoras de determinado gene, enfim, e eu propor, né, intervenções específicas para aquela região, tá? Mas isso, de fato, ainda é um sonho, não digo distante, mas também não está tão próximo assim. Então, aqui eu só trouxe um exemplo, então, de um desses estudos, então, que avaliou um desses testes genéticos, e aqui eu trouxe, então, quais foram os genes, né, os polimorfismos que esse teste se propõe a avaliar. Aqui, então, os pacientes, os americanos, foram expostos a uma intervenção de dieta padrão equilibrada, né, com uma proporção de macronutrientes adequada, versus a dieta guiada pelo teste nutrigenético, né, equilibrada, low carb, low fat ou mediterrânea, tá? E as conclusões é que não houve diferença entre os grupos com relação a quem perdeu mais de 5% de massa corporal em 8 e 24 semanas.
mas a adesão à dieta foi maior no grupo teste genético e os participantes com polimorfismos de baixo risco para obesidade foram aqueles que tiveram um melhor benefício com redução à massa corporal, circunferência da cintura e índice de massa corporal em 8 semanas. Tá? Então, esse aqui parece que foi parcialmente positivo. E a gente tem que pensar também que, na verdade, não é só a nossa genética, não é só o DNA da forma como a gente nasce, a gente tem que pensar que a gente acaba sofrendo mecanismos de epigenética intrauterinos, que também vão ser bastante responsáveis, digamos assim, a nossa resposta à alimentação, a resposta à dieta, né, de que forma, então, que a gente vai escolher nossa alimentação na vida adulta e que forma que que essa mesma alimentação vai acabar influenciando no nosso genoma, no nosso metaboloma. Tá? Então, a nutrição intrauterina também ela é super importante nesse sentido, em função desse volume de informação que esse bebê acaba recebendo, digamos assim, de forma epigenética, a partir, então, tanto da alimentação, né, quanto os hábitos de vida maternos. E outra coisa também, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque só isso aqui já cabe um outro seminário, que é a questão da microbiota. Né? A gente não está sozinho nesse mundo, como eu costumo brincar. Então, hoje a gente já não fala mais tanto em interações nutrigenômicas, né? Ou seja, o nosso genoma versus interações ambientais, mas sim, o genoma da microbiota junto com o nosso, junto com o ambiente, e aí tudo isso a gente tentar pensar de que forma que interage e de que forma que pode aumentar ou não a chance de desenvolvimento de alguma doença cardiometabólica, inclusive obesidade. Tá? Então, aqui a gente tem falado muito em interação nutrimetagenômica, né? De que forma que o genoma da microbiota acaba interagindo com o nosso também. Tá? Eu gosto bastante aqui dessa fotinho, né? Se a gente fosse fazer uma tradução meio que literal, aqui seria, me passa um gene aí, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Porque, de fato, quando a gente avalia o genoma da microbiota, né, com mais de 3 milhões de genes, perto do Sapiens, né, em torno de 25 a 25 mil, de fato, assim, a proporção ela é bastante exagerada, ela é bastante grande. Né? Então, parece meio complexo mesmo a gente pensar que talvez não tenha nenhum tipo de interação, né, entre a nossa microbiota, o nosso microbioma e o nosso DNA. Né? Então, toda essa parte de nutrigenética, nutrigenômica e outros elementos mais complexos, então, como a metabolômica, aqui a própria microbiota, né? Então, tudo isso aqui junto acabaria integrando, então, a medicina 4P, né? Medicina preventiva, personalizada, personalizada, preventiva e participativa, né? No intuito, então, de cada vez tentar se achar algum denominador comum no sentido de nutrição personalizada, o que é bom para uma pessoa talvez não seja bom para outra, tá? E nesse sentido, um dos padrões alimentares que a gente mais vem lendo, estudando, dos mais bem publicados, digamos assim, com relação a essa interação tanto de microbiota quanto de nutrigenômica, de nutrigenética, interação com o nosso genoma, é a dieta mediterrânica, tá? Então, só para lembrar que é um padrão alimentar, então, característico da ilha de Creta, onde foi descrito a primeira vez lá no final da década de 50, também característico da Grécia, do sul da Itália. Na verdade, todos esses países aqui que costeiam o mar Mediterrâneo têm seu estilo próprio, né, de alimentação mediterrânica. Mas, basicamente, então, é uma alimentação que leva muita fruta, muito vegetal, muito antioxidante, nozes, azeites de oliva, muita gordura, mas gordura monoinsaturada, né, gordura insaturada, gordura benéfica. Eles têm uma ingestão super pequena de carne vermelha, de embutidos, lácteos também, uma ingestão um pouco mais reduzida quando a gente compara com outros padrões. Vinho, né, regular, ingestão regular e moderada, pelo menos um cálice ao dia, cálicezinho pequeno, durante a refeição, isso é importante também, né? Então, a princípio, esse aqui seria um dos padrões mais estudados quando a gente fala em nutrigenética e nutrigenômica, tá? Então, pessoal, aqui rapidamente, então, para comentar alguma coisa que a gente tem de regulamentação com relação a isso, para o profissional nutricionista,
né? Então, aqui o Conselho Regional de Nutrição aqui de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, o CRN3, então, eles publicaram uma nota técnica, né, com relação ao uso dos testes preditivos, dos testes de nutrigenética. Então, basicamente, o que é muito importante, além da questão ética, é que o nutricionista tem que ter competência, tem que ter técnica, né, tem que estar capacitado e especializado para isso, tá? Então, em tese, tem que ter uma capacitação mínima para poder tanto utilizar na prática quanto fazer a interpretação. A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição também se posiciona nesse sentido, tá? Ressaltando ainda, né, que é importante que, eventualmente, se essa interpretação for feita de forma meio inadequada, digamos assim, pode causar problemas, né, para o paciente, seja tanto em nível de saúde quanto psicológico. E importante, né, atualmente não temos evidências suficientes para recomendar amplamente esse tipo de planejamento baseado em testes genéticos, tá? A Sociedade Internacional também, né, de Nutrigenética e Nutrigenômica tem um posicionamento, eles publicaram um position em 2016, então nessa parte 1 eles falam, além dos campos, né, dessa nutrição de precisão, os principais desafios, né, que é fortalecer a ciência, aumentar o treinamento para que as pessoas também consigam fazer isso com mais facilidade, e também educação pública com envolvimento da comunidade científica, porque infelizmente muitas vezes a gente vê que quem domina esse campo não é cientista, não é pessoa que trabalha com ciência, tá? Na segunda parte, então, eles falam da questão de tentar traduzir isso em longo prazo, não só para intervenção nutricional individual, mas também para aconselhamento de populações. Então, seria, né, um super passo adiante, um sonho, né, tentar utilizar essas tecnologias para não fazer só recomendações individuais, mas também em nível populacional. Então, eles, né, postulam isso. A Sociedade Americana de Nutrição e Dietética também se posiciona que sim, genômica nutricional é uma ciência, é coisa séria, mas que, né, o nutricionista tem que ser registrado, tem que ter competência mínima e básica, né, para poder entender o que está fazendo, para poder fazer uma boa orientação, uma boa prescrição, tá? E aqui, então, eu trago, né, de novo, pessoal, não tenho conflito de interesse, então aqui é só para mostrar alguns exemplos para vocês mesmo, pelo amor de Deus, né, não estou ganhando nada de ninguém, não estou tirando vantagem de nada, é só para realmente mostrar alguns exemplos que estão disponíveis, né, e isso aqui é só um pequeno leque, a gente tem uma série hoje de tecnologias acessíveis, algumas de mais baixo custo, outra com um custo um pouquinho mais elevado, mas a gente hoje tem um leque muito grande disponível que a gente pode utilizar, eventualmente, para fazer uma nutrição personalizada para os nossos pacientes. Aqui eu trouxe um exemplo, né, muitas vezes como é que vem esses laudos, então eles acabam vindo aqui editado, né, então na verdade, né, para essa apresentação, então na verdade, por exemplo, aqui a gente consegue identificar pacientes heterozigotos, monozigotos e homozigotos recessivos, tá? Então, alguns deles, eles acabam vindo com um resuminho, digamos assim, de todos os genes que ele avaliam, com relação a metabolismo para carboidratos, acúmulo de gordura, né, enfim. Tem outros, né, que já trazem padrões alimentares mais estabelecidos, né, então, em tese, nesse exemplo aqui, esse indivíduo seria beneficiado, digamos assim, com a adoção de uma dieta mediterrânica, tá? O estilo mediterrâneo, né? Porque a dieta mediterrânica a gente não consegue fazer muito aqui no Brasil, muitas vezes pela indisponibilidade de alimentos. Então, tem alguns deles que acabam sugerindo padrões alimentares completos e não apenas alimentos e nutrientes, tá? E aí começa a confusão, né? Por exemplo, aqui a gente pode ter, né, a gente tem a avaliação desse gene aqui que é super associado com dislipidemias, né, com risco cardiovascular, né? Então, aqui, por exemplo, mutação em 2 alelos, efeito protetor para obesidade, mas com um elevado risco para comorbidades. Oi? Né? Então, aqui, muitas vezes, começa a confusão, começam os problemas. Muitas vezes, como são feitos vários SNPs, como são feitos várias avaliações, às vezes um diz uma coisa, o outro diz outra, um vai para um lado, outro vai para o outro.
E aí as pessoas, mas isso é meio confuso, é meio complicado, porque um está dizendo que eu tenho propensão, outro que não. Então, por isso, pessoal, que é muito importante, né? Quando a gente escolhe uma tecnologia dessas, escolhe alguma coisa nesse sentido para nos auxiliar, em hipótese alguma, acho que é importante, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, esses testes, eles são preditivos e não diagnósticos, né? Isso eu acho que é muito importante a gente ter claro, que é uma ferramenta para nos auxiliar e talvez nem para todo mundo vai funcionar, é justamente isso, que eles não podem, pode ser alguma ser feito sozinhos. Eu preciso de uma avaliação clínica, eu preciso de uma avaliação dietética, uma avaliação nutricional, de outros exames clássicos bioquímicos, porque esses testes sozinhos não nos dizem nada, né? Eles podem nos ajudar em algumas situações, mas a gente não pode confiar, não digo, mas se fiar, digamos assim, né? Pegar somente esse resultado para fazer todo um planejamento de intervenção, seja ele medicamentoso, cirúrgico, dietético, porque eles sozinhos eles não dizem nada, né? Eles são uma ferramenta para nos auxiliar. E, infelizmente, muitas vezes é isso que a gente vê na mídia, né? As pessoas acham que é um milagre, as pessoas acham que é sensacional e que vai ser a solução do problema, e aí vão atrás do profissional, então, insistindo, sendo que muitas vezes também pode daqui a pouco não chegar a conclusão nenhuma, né? A pessoa se propôs a fazer uma avaliação para obesidade, por exemplo, não ter absolutamente nenhum tipo de marcador associado e permanecer com excesso de peso, né? Então, só que muitas vezes é assim que isso acaba sendo vendido, né, na mídia, enfim. Os laboratórios sérios, eles têm profissionais por trás, eles têm nutricionistas que dão as orientações, eles têm geneticistas, né? Então, hoje a coisa está muito mais séria, mas até um tempo atrás, essa reportagem aqui é bem mais antiga, então a coisa estava um pouco mais solta, digamos assim, tá? E eu acho que é importante também a gente pensar que o brasileiro é a população mais miscigenada do mundo, isso de literatura, tá, gente? Não fui eu que disse. Tá? E sempre quando a gente fala em genética, eu preciso saber muito bem de quem estou falando. Então, é complicado a gente pegar um exemplo, por exemplo, um estudo que foi feito com base em norte-americanos, em caucasianos norte-americanos ou europeus, e tentar trazer para cá e achar que o resultado pode ser o mesmo. Né? Não é bem assim. A gente sabe que essa questão da etnia tem uma influência extremamente robusta na questão da resposta genética. Né, fazer um trabalho em negros americanos não vai ser, provavelmente não vai ter o mesmo resultado do que negros brasileiros, que são de locais diferentes, que são de etnias diferentes. Né? Então, é importante também a gente pensar nisso, quanto que a genética, desculpa, quanto que essa miscigenação, ela pode muitas vezes fazer nos conduzir a uma má interpretação desses resultados, tá? E para finalizar, que eu acabei falando demais, vocês viram que eu sou tagarela, né? Eu vou falando, e vocês não estão me enxergando, mas eu vou falando com as mãos ainda, né? Como uma boa italiana. Então, eu acho que estamos caminhando, tá? Acho que a gente ainda tem muito conhecimento pela frente, a gente tem muita coisa ainda para inovar, para descobrir, mas sem dúvida nenhuma, nesse campo da genética, enfim, da alimentação, estamos avançando. Até passos largos, eu diria, tá? A gente tem muito que avançar ainda, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Né? Importante é ter conhecimento, é ter propriedade para utilizar essas ferramentas e, obviamente, a questão ética, né, eu acho super importante. Tá? Então, pessoal, eu agradeço muito pela presença de vocês, desculpe se eu estendi o tempo, eu deixo aqui meu contato para vocês, meu LinkedIn, também eu fico à disposição para trocar uma ideia agora. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui e ligar minha câmera. Perfeito, Aline. Muito bom. Aline, de uma forma geral, eu quero te dar os parabéns e dizer que todos os elogios que precederam a tua apresentação foram muito justos. Um tema muito difícil, tá? Principalmente para quem sabe tanto, como tu demonstrou claramente saber, tentar trazer isso para a nossa realidade. E principalmente, como tu construiu muito bem ao longo da tua apresentação, trazer, né, toda essa teoria para a nossa prática clínica, né? Para até onde a gente pode ter acesso a esses testes. Eu acho que ficou muito claro para mim na tua apresentação
e principalmente o objetivo principal da gente estar reunido aqui hoje, que é o fato de a gente possibilitar oferecer aos nossos pacientes uma medicina Uhum, personalizada. uhum, Considerando que a obesidade não é uma doença só, né? Ela é diferente para todos os pacientes. A gente começa depois dessa tua aula, talvez entender que os pacientes também são diferentes em relação à obesidade, né? E que o quanto superficial pode ser a gente defender com unhas e dentes essa nossa medicina tão protocolada. E que os nossos protocolos, né, que são maravilhosos porque nos permitem avaliar os nossos resultados, padronizar as nossas atitudes, podem não ser não tão eficazes assim. E eu gostaria agora eu só gostaria de fazer um parênteses aí na tua apresentação, antes de passar a palavra aí para o Daniel, que quando tu falou de nutrigenética e nutrigenômica, que na próxima uhum. aula tu vai ter que colocar a questão da barigenética e da barigenômica. Ah, tá ótimo. Porque se, né, no caso, os genes norteiam a resposta do paciente à cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica também altera os genes. Uhum. Então, depois eu quero que tu discuta isso aí um pouquinho com a gente. Mas agora vamos passar um pouco para o Daniel, que eu vi que ele tá louco para falar alguma coisa, só para ter uma ideia. Olha tudo que eu anotei aqui, ó. Tá? Daniel, meu amigo, vem para o debate com a gente Então, aqui. boa noite. Queria agradecer o convite do André, obrigado. Queria parabenizar a apresentação da Aline. Como eu te disse, assim, sempre é bom a gente tentar sair da zona de conforto. E assim, o cirurgião é meio que o começo da cirurgia bariátrica, a gente pensa meio que como marceneiro. Você vê um prego para fora, você pega o martelo e vai lá e bate nele. Então, assim, a gente começou, cara, como é que a gente trata o paciente? Vamos lá e vamos impedir ele de comer. Aí diminui o tamanho do estômago, bota a banda, aí traz o intestino. E exatamente o que o André falou, não é uma coisa tão simples. Assim, você pega o mesmo paciente com o mesmo peso, com as mesmas doenças, você faz a mesma cirurgia e cada um vai responder de uma forma diferente. Hoje, especificamente, eu estava no centro cirúrgico operando, tinha um amigo meu operando pela segunda vez uma garota de 19 anos, que operou com 14 anos, obesidade. Eu não sei por que operou com 14 anos, mas assim, recidivou e estava sendo reoperada. Então, você vê que assim, não adianta só pegar aquele prego e bater com o martelo, que não é o que vai resolver, né? Uma garota de 19 anos está já fazendo a segunda cirurgia bariátrica, quanto tempo ela vai ter? Se você não tentar entender qual é a causa dela. E eu acho que isso é muito pelo caminho da genética que vai ajudar a gente a conhecer coisas que a gente não faz ideia. Tem muita coisa que a gente não faz ideia, tem muita coisa que a gente aprendeu assim, dentro desse tempo. E eu acho que isso assim, é muito legal. Cara, eu acho que a gente pode ir conversando, perguntando, assim, eu anotei um monte de coisa também. Aline, qual você acha que vai ser assim, a função clínica da genética futuramente, assim, para a gente usar no nosso Uhum. consultório? Assim? Eu acho que a farmacogenética, eu acho que é uma coisa que de repente venha, quer dizer, já é feita, enfim, em estudos clínicos, mas eu acho que vai ser uma tecnologia que com o tempo vai ser cada vez mais disponível. Porque assim como a gente vê com a questão da atividade física com a alimentação, é a mesma coisa a resposta aos pacientes a determinados medicamentos, né? Então eu acho que a farmacogenética, talvez eu acho que venha forte nesse sentido. E não sei, escutando vocês falando agora, e que eu desconheço, e de repente talvez seja alguma coisa interessante também, poderia se pensar nesse sentido de preditores, enfim, de tentar fazer score, sei lá, justamente para esses pacientes que recidivam. De repente, aplica, qual seria a chance, tô viajando aqui, tô pensando alto, qual seria a chance de um paciente recidivar um procedimento cirúrgico com base de um background genético dele?
que ele já tenha, que ele tenha. E talvez só a informação que a gente tem hoje nesses kits mais voltados para alimentação, para desempenho esportivo, que é super bacana também esses voltados para desempenho esportivo, talvez não sejam suficientes. Talvez teria que investigar mais alguma coisa, teria que fazer alguma coisa, algum score preditivo específico para esses pacientes. Mas eu enxergo cada vez mais as questões genéticas envolvidas nesse sentido, mas acho que principalmente a questão de medicamento também, para tentar entender a resposta do paciente a determinados medicamentos. E eu acho que no futuro, eu acho que tem que ter alguma coisa também envolvendo o procedimento, sabe? Para não acontecer casos como esse que tu falasse, por exemplo, né? Menina com 14 anos e 19 anos, eu já na minha cabeça eu já fiquei pensando, bom, daqui a pouco essa menina não é nem só polimorfismo, pode ser até ter uma mutação num desses genes candidatos e não se sabe, não, enfim. Exatamente, né? exatamente. E é isso que a gente vê, né, Daniel, na nossa prática. Eu acho que, assim, tem uma questão da genética que talvez, né, Aline, como tu mesmo colocou, e colocou muito bem ali, talvez a gente possa, num futuro, chegar para o nosso paciente antes da cirurgia e dizer para ele o seguinte: olha, com base na tua informação genética e no teu perfil, tu tem tantos % de chance de ter uma recidiva de peso. Avisando agora, tu vai ter um retorno do teu peso, tantos %, essa é a tua chance. Mas, se tu usar esse medicamento associado, talvez tu possa ter uma chance muito menor. Como tu mesmo mostrou para nós, que a questão genética, né, ela é uma predispositora de resposta ao tratamento, mas também ela pode ser anulada pela questão ambiental. Exatamente. Certo ou não? Exatamente isso. É por isso que a gente bate muito assim nessa tecla. Se vai fazer algum teste, alguma nutrição personalizada, enfim, o paciente ele não pode sair convencido que aquele é um milagre, que é só aquele o caminho, porque é muito mais uma questão ambiental, que se ele mantiver os mesmos hábitos em algum momento, vai voltar. Não adianta. Ele silencia, mas daqui a pouco ele ativa de novo. Então, é nesse sentido, né? A gente orientar as pessoas que elas não estão no milagre. E muitas delas, infelizmente, vêm procurando o milagre, né? Porque tem uma questão ambiental que é bem isso, é gatilho ou silêncio. Isso acontece. Daniel, vocês têm algum protocolo para tratamento dos pacientes que apresentam um resultado pobre, ou pobre não, digo, um resultado não aquele resultado esperado com cirurgia bariátrica, o paciente que acaba tendo algum reganho de peso, vocês têm algum protocolo que vocês seguem? Porque o que me chamou a atenção foi no último congresso mundial, eu participei daquele pré-congresso de cirurgia revisional e de reganho de peso, onde ninguém tem protocolo, é tudo uma salada de frutas. Então, isso que eu queria te perguntar, dentro disso, assim, vocês têm algum protocolo que vocês seguem? Não, cara, não tem. Assim, primeiro porque assim na clínica você acaba tendo uma perda de segmento razoável por conta de convênio, perda, o paciente se muda. Quando eu montei o serviço no Hospital Federal lá dos servidores, a gente tinha o protocolo de acompanhamento porque o serviço de obesidade começou pelo endócrino. Então, quem fazia a maior parte desse segmento com esses pacientes era a endocrinologista. Então, a gente tinha um protocolo que, assim, entrava com medicação precoce, junto com a nutrição, para poder evitar o reganho. Lá tinha um resultado muito bom, mas porque o paciente ficava muito controlado na nossa mão. Na clínica é muito mais difícil. E Aline, considerando esse contexto, tá, de a gente tentar estruturar um protocolo para acolher novamente esses pacientes, tu acha que teria espaço? E se tiver espaço, que tipo e como fazer um teste genético nesses pacientes? Eu acho que seria mais interessante, seria mais efetivo fazer pré-operatório, porque a genética não vai mudar.
o teste vai ser exatamente igual, né? Porque ele nasceu com aquele polimorfismo, com aquele SNP, enfim, ponto. Então, fazer antes e depois, eu honestamente não sei até que ponto seria tão efetivo assim, de repente, fazer depois. Porque, em tese, ele já passou por um procedimento, ele já teve uma intervenção, né? Então, daqui a pouco, pensar em fazer isso antes, de repente, antes, até para ficar preparado. Assim, ó, puxa, daqui a pouco esse cara aqui, ele pode ter uma chance de sucesso maior. Talvez ele eu tenha que personalizar para um lado, né? Esse aqui não, esse aqui daqui a pouco ele tem um pool de marcadores que esse aqui acho que vai me complicar. Talvez eu tenha que levar ele mais na rédea curta, porque ele pode ter uma recidiva mais, eu vou para um outro lado. Eu não sei se não seria mais interessante fazer antes, para ter toda a informação global, ao invés de fazer depois. Não sei, eu estou pensando, porque depois ele já vai ter passado por uma intervenção. Então, essa intervenção muda o resultado do teste? Não. Não muda. Não muda porque é genoma, né? É DNA, não muda. Tá? Não, porque a grande questão é que esse paciente chega para nós depois. Geralmente, ele operou comigo e vai tratar com o Daniel depois. Pois é. Pois é, não muda. Não muda porque é DNA, estrutura física, né, de DNA. O que muda, né, o que a gente sabe, mas aí são outros marcadores bem mais complexos, que tomara que com o tempo fique mais barato e a gente consegue usar na prática clínica. Hoje, infelizmente, a gente não consegue, são marcadores de microRNA, de marcadores de epigenética, fatores de transcrição. Por exemplo, isso a gente sabe que sim, sem dúvida alguma. Antes da cirurgia é uma coisa, depois da cirurgia é outra, assim como a microbiota. Hoje o microbioma, ele é antes da cirurgia bariátrica e outro depois da cirurgia. Ela muda completamente o microbioma do paciente. O microbioma a gente também tem kits específicos que são até mais caros que os de nutrigenética, mas a gente consegue avaliar um antes e o depois. Mas o específico de genética, de genoma, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Aline, existe algum polimorfismo que tu associaria a uma maior chance uma maior dificuldade de tratamento da obesidade hoje em algum paciente? Que tu possa nos salientar, assim, além desses dois que tu nos colocou? Olha, além do FTO e do receptor 4 de melanocortina, o MC4R, até 6% das crianças com obesidade grave são portadoras de alguma coisa em receptor 4 de melanocortina. Então, ele é muito associado, o FTO também é o mais associado. Clássicos, assim, genes candidatos, leptina, de expressão de leptina, de receptor de leptina, que é uma mutação bem grave também, bem séria. Próprio melanocortina, receptor 3 de melanocortina, mas eu acho que os mais comuns, eles são contemplados, todos esses testes genéticos de nutrigenética, eles são contemplados, pelo menos receptor 4 de melanocortina e FTO, porque são os clássicos, assim, são os que, sem dúvida, os mais tradicionais, assim. Na verdade, mais tradicionais não, perdão, os mais frequentes na população e mais associados. Ótimo. E quanto é que custa para fazer um teste desses hoje? Tu tem como nos informar? Depende bastante. A gente encontra alguns mais simples, de R$600, por exemplo, mas aí eles vão avaliar poucos polimorfismos, meia dúzia, talvez. A gente tem alguns que avaliam 160 polimorfismos, por aí, mais ou menos. Mais ou menos uns R$3.000, R$2.900, depende muito do laboratório, da tecnologia que usa e principalmente da quantidade de polimorfismos que se avalia. Esses de microbiota, por exemplo, a gente encontra quase R$4.000, 13.600, por aí, que daí também já tem, uma outra proposta, né? Avaliar a composição de metagenoma, enfim. Mas depende muito, mas assim, 600 até, botando uma margem assim, 600 até 3, até quase 3. Eu acho que talvez o Daniel concorde comigo aí nessa questão. O que a gente percebe às vezes que alguns pacientes que eles têm o seu caminho traçado, né? E que a cirurgia por vezes vai silenciar esse caminho, vai silenciar isso.
por algum Durante tempo, um tempo, enquanto né? o efeito metabólico da cirurgia tiver no seu nível máximo. Mas que talvez isso não dure tanto tempo assim, porque a questão gênica é muito mais forte, né? E ela volta a Uhum, prevalecer, uhum, né? uhum, É, tem até algum, assim, tem alguns critérios clínicos que a gente sabe que são compatíveis com um resultado pior, que é o IMC. Quanto maior o IMC, paciente mais velho, paciente mais doente, e assim, eu estava até lendo ontem para poder falar isso no capítulo de genética do livro da Sociedade Americana. Eles falam exatamente isso. Eles não sabem se o IMC muito aumentado ele está associado à falha porque o IMC muito aumentado ou porque tem alguma coisa por trás disso uhum, que leva o paciente a ter o IMC aumentado e ter um resultado pior. E eles acham que é principalmente por conta de alguma alteração genética que eles não sabem exatamente qual é, né? uhum. Eu costumo dizer para os meus pacientes que são super obesos, né, que não é super obeso quem quer, geralmente é super obeso quem pode, né, quem nasceu com essa predisposição de ter um acúmulo absurdo de gordura sem desenvolver Uhum. tantas doenças, né? Porque a gente vê Exatamente. essa diferença de perfil, né? A gente tem aquele paciente extremamente metabólico, com 33 de MC, que se ele, por um acaso, conseguisse ser um super obeso, ele nem consegue porque ele morreria antes de tão grave que as Exatamente. doenças Sim, dele seriam. sim. E nós temos pacientes com 60 de IMC que a gente não tem tanta doença. Ele vai ter, obviamente, uma apneia do sono, uma esteatose, mas não tem tanta doença desmetabólica. Como é que tu tem lidado com isso, Daniel, no pré-operatório dos pacientes? Tu tem comentado com eles, inclusive, essa chance de eles não responderem ao tratamento cirúrgico? Tem, assim, você vê nitidamente quando você entra na barriga, às vezes tem um paciente de 60 de MC que você olha dentro da barriga e você fala, cara, parece um paciente magro. Assim, objetivamente, os pacientes que eu tive mais dificuldade de operar são esses, assim, que não são tão obesos, que é hipertenso, diabético, tem colesterol alto. E esses são os pacientes que dá mais gosto de tratar, que o cara toma 5, 6 remédios e ele vai parar na parte inicial do pós-operatório, vai melhorar bem. Só que esses pacientes são os mais doentes e, assim, que acabam voltando a ficar doentes depois de muito tempo, acabam voltando a ficar doentes, acabam voltando a engordar. Então, assim, eu tento conversar com os pacientes, tento fazer com que eles percam peso antes no pré-operatório, com nutrição, com uso de medicamento pelo endócrino, com educador físico. Cara, assim, objetivamente não é fácil, né? Porque demanda tempo, demanda dinheiro. Hoje a obesidade é uma doença, assim, que antigamente era de uma classe de pessoas com dinheiro e cada vez mais isso vem diminuindo, porque quem chega Uhum. para operar às vezes ele não usou tudo que ele podia, não fez, por exemplo, um teste genético e foi numa nutricionista adequada, porque às vezes é muito caro, né? E aí ele Claro. tem um o convênio vai cobrir a cirurgia, né? Exato. Eu queria chegar num ponto que tu tocou no meio da tua argumentação, que é a questão da diferença dos pacientes e que um é mais doente, o outro é um pouco menos, e que às vezes a gente muda a nossa técnica cirúrgica com base nisso, né? Pelo menos eu, assim, eu não faço uma técnica cirúrgica só. A gente faz às vezes um sleeve, um bypass, Ah, isso dependendo das doenças do paciente e dependendo também algumas questões, mas isso vai muito do nosso feeling. A gente tem alguns scores para indicar, a gente fica ainda muito atrelado ao IMC, né? Mas tu já imaginou, Daniel, o quão interessante seria se a gente tivesse um mapeamento genético do paciente que pudesse nos predizer, inclusive, o futuro dele ou a resposta ao tratamento, até para a gente escolher a técnica cirúrgica? pô, ia ser espetacular. Isso daí, para mim, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. Porque às vezes você está definindo assim, qual vai ser a progressão do paciente. E com uma cirurgia, de repente, ele vai responder muito bem, com a outra não. Isso é uma coisa que eu acho, assim, eu tenho
muita dificuldade. Quando eu aprendi a operar, a equipe que eu aprendi, eles só faziam bypass e até hoje só fazem bypass e ponto final. Só que assim, você vê que às vezes tem uns pacientes que respondem muito mal ao bypass, passam mal e tem um monte de complicação. E da mesma forma, quando eu comecei a fazer sleeve, eu comecei a fazer muito sleeve, que eu falei, cara, é muito melhor. Eu fiquei muito empolgado. E você vê que não é bem isso. Você vê que às vezes você pega um paciente, você faz o sleeve e ele tem um resultado péssimo. Isso daí, para mim, assim, é excepcional. Aline, você acha que existe no futuro a possibilidade de você conseguir, por exemplo, suprimir um gene desse para evitar uma obesidade infantil de alguma forma clinicamente? Em tese, a engenharia genética trabalha nisso, né? Então. O pessoal da engenharia genética é justamente esse o sonho, assim, né? Tu tirar aquele alelinho com problema e tu coloca um alelinho saudável. Exatamente, exatamente. Eu não sei, eu acho que no futuro, eu não sei se não tem, né? Não digo um futuro próximo, mas o pessoal da engenharia genética tem trabalhado fortemente nisso, né? Eu não sei se no futuro não tem, isso não vai acontecer. Essa foi uma excelente pergunta, viu, Daniel? Excelente pergunta. Tu sabe que uma vez eu estava num congresso e me perguntaram assim, fizeram a seguinte colocação: tu é cirurgião, acho que tem mais cirurgiões aí, tem o André também que tá aí com a gente. O que que acontece? Me chegaram e fizeram a seguinte colocação: tu não acha que um dia tu vai ter vergonha de ter operado pacientes para tratar obesidade? Porque uma vez nós operávamos úlcera, né? Fazer cirurgia de úlcera. E hoje nós damos um medicamento para o paciente e acabou com as úlceras. Ninguém mais faz cirurgia de úlcera. Né? Tu não acha que um dia vão inventar um medicamento, vão colocar todas as, né, o GLP-1, tudo dentro de um medicamento, uma pílula mágica, e vão dar para o paciente e isso vai resolver o problema dele, tu vai ficar com vergonha de ter operado? Bom, a minha resposta foi o seguinte, né? Eu acho que um dia a gente vai chegar nisso, que não vai mais precisar, talvez, operar o paciente, né, para resolver, talvez, ou para fazer o melhor tratamento da obesidade. Mas é que eu acho que até o momento de a gente ter a tecnologia suficiente para tratar uma doença tão multifatorial e tão difícil, colocando tudo isso dentro de uma pílula, eu acho que a gente já vai ter tecnologia suficiente para interferir na genética do paciente. Entendeu? Então, eu acho que antes de chegar a pílula mágica, né, a bioengenharia já vai ter vindo e já vai estar nos dando um efeito muito maior no tratamento desses pacientes, de tão complexo que é essa doença. Tu concorda comigo, Aline? Exato, estou de pleno acordo. É uma questão que vai desde, uma questão que é desde governamental, de como que a estrutura de saúde do país enxerga o paciente com obesidade, até uma questão do self, né? Eu não quero mudar, eu quero ser assim, ponto. É muito difícil, é muito complexo, muito, muito complicado. Então, eu assisti uma aula do Lee Kaplan uma vez, que é um pesquisador de Harvard, que ele é gastro, e ele, assim, basicamente pesquisa obesidade. E aí, ele estava mostrando um ratinho gordo, que ele conseguia suprimir um gene, que eu não lembro exatamente qual era, e o ratinho conseguia emagrecer e ficava magro. E aí, foi exatamente a pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, Dr. Lee, existe a possibilidade... Que eu falei, cara, eu sou novo. Basicamente, hoje eu só faço isso. Se acabar a cirurgia bariátrica, eu vou ter que começar a fazer outra coisa. Aí eu falei, Dr. Lee, você acha que existe a possibilidade de eventualmente inventar alguma coisa que vai acabar com a obesidade? Ele, meu filho, nem quando seu filho ficar velho, eu acho que a gente vai estar conseguindo fazer isso. E é exatamente por causa disso, porque assim, a obesidade, é óbvio, o rato é muito mais fácil, né? Você consegue controlar o que ele vai comer, por exemplo. Por mais que você ofereça um pouco mais ou um pouco menos. O ser humano, exatamente o que você falou. Eu até ia fazer uma pergunta para você, só que eu acho que você acabou meio que respondendo que aquela teoria do genótipo poupador. Ah, sim. Você acha que isso pode se inverter com o passar do tempo? Mas aí vai levar muito tempo, né? Eu acho que não. Do nosso genótipo, ele virar, ao invés
dele virar adaptado a uma pessoa que faz muito exercício e come pouco, ele virar adaptado a uma pessoa que come muito e Ah, faz sim, sim, pouco. sim, sim. Sim, sim. Mas isso deve levar muito tempo. Sim. Deve levar, mas pode sim. Pode sim. Porque hoje, assim, eu dou um exemplo, assim, para os meus pacientes, que quando eu era novo, um pacote de biscoito de 200 gramas era um pacote grande. A promoção do McDonald's de 500 ml de refrigerante era o copo maior que tinha. Uhum, uhum, uhum. Hoje, você vai nos Estados Unidos, tem copo de 1,5 litro. Sim, Tem sim, pacote sim. de biscoito que é quase o tamanho do meu tórax. Uhum. Então, assim, é muito fácil e é muito barato. Você vai no É, mercado, é muito barato. Coca-Cola, hoje, em quase todos os lugares, é refil. Você mal tem que exatamente. pagar. Então, assim, eu acho que isso não vai mudar e a tendência, infelizmente, é piorar mesmo. Por mais que a gente tenha uma série de movimentos, assim, em nível até mundial, para aumento de atividade física, para retornar a comida de verdade, enfim, mas foram gerações, né, com esse perfil que a gente está agora, né? Então, agora até criar uma outra consciência, não sei, minha opinião, eu acho que vão ser mais outras gerações, eu acho que não vai ser de uma hora para outra, não, eu concordo. Não, vai levar tempo. Até o André estava falando antes com a gente que, assim, ele está tendo um movimento cirúrgico que ainda continua, está operando. Aqui no Rio e aqui em Niterói, o pico da pandemia tem, sei lá, 2 meses e teve muito paciente que morreu. Tiveram alguns Uhum, pacientes uhum, meus em pré-operatório que morreram e eles viram que o obeso tem um desfecho pior. sim. Agora que eu voltei a atender no consultório, a quantidade de paciente que está indo operar porque está com medo de pegar Covid é assustadora. Todo Uhum, mundo está querendo ficar magro. Então, assim, uhum, eu acho que uhum. isso pode ser um fator que vai impulsionar as pessoas a tentarem perder peso, diminuir, mas eu Mudar concordo com estilo você, de vida, né? vai demorar. Tu sabe, Daniel, perfeita colocação. Eu acredito que o meu volume do consultório ele aumentou justamente por isso, né? As pessoas se deram conta e talvez essa pandemia toda tenha servido para colocar a obesidade ali na lista de problemas. Exato. Exato. Né? A É. gente às vezes fala ali, o paciente, eu fui dar uma aula para os residentes esses dias e eu comecei a aula com uma anamnese. Eu fiz um teatrinho como se eu estivesse fazendo uma anamnese de uma paciente. Ah, a senhora é hipertensa, a senhora tem diabetes, a senhora tem artrose. Eu vou lhe dar aqui, ó, metformina, hidroclorotiazida, artroliv para melhorar a dor, né? E a senhora tem que emagrecer também. Então tá, até a próxima consulta para a senhora renovar suas receitas. Né? Mas o que que acontece? O grande questão é que nem foi perguntado o peso da paciente, o IMC, que é uma coisa super básica, para a gente estar colocando ele na lista de problema. Ó, a Sim. obesidade. Talvez tu tenha indicação de fazer um tratamento mais apropriado para a causa dos teus problemas e não só remediar os problemas, né? Então, acho que talvez Claro. isso pode estar colocando aí. Eu gostaria de chamar o pessoal que está com a gente online até essa hora para participar também, né? Então, vamos ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. O Marcos, não sei se está aí com a gente. A Isabelle já sumiu? Isabelle sumiu, ó, Aline, te abandonou cedo. Eu acho que André? tem aqui o Gustavo, fez uma pergunta no chat Eu, da, eu, dos, eu te repassei, ele falou aqui, o Gustavo fez uma pergunta bem interessante, que foi a questão dos custos do Isso. a população de baixa renda. Quer colocar mais alguma coisa aí, Gustavo? Eu acho que foi respondida por causa até por causa da acessibilidade para as pessoas, né? De baixa renda, essa era a minha principal questão. E aí até eu coloco um gancho em relação ao fator psicológico, também do Daniel falando agora, que hoje eu vejo, quando eu trabalho com alunos obesos e também pós-cirúrgico de bariátrica na academia, é o fator psicológico e o acompanhamento deles, que seria, eu vejo assim que a motivação deles, que quando tu fala para um paciente, para um aluno ou paciente na academia,
A minha mãe e meu pai, eles são obesos. Aí eles fazem aquela coisa psicológica. Bom, então não tem o que fazer. Uhum. Já que eles são obesos, aí eu vou ter que, né? Então, quando eles vencem essa barreira psicológica, eles dizem, não, mas eles foram, eu não vou ser. Então, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que buscar uma cirurgia bariátrica, eu tenho que fazer todo esse processo. E a população de baixa renda não vai ter esse acesso genético, Sim, né, em função sim, do sim, custo. sim. Então, eu acho que hoje uma grande sacada, que isso eu para falar para médico, mas uma contribuição que eu queria dar, é esse acompanhamento e essa esse trabalho multidisciplinar que tem se feito. Eu acho que isso vai dar um ganho para a população no geral, né? E aí eu falei Sem um dúvida. dado ali também para o Daniel, ali eu botei no chat. Eu dou aula eu dou personal para um médico que é intensivista aqui. 100% dos pacientes aqui na minha cidade, entubados, Covid, eles são ou estão na UTI são obesos. 100%. Uhum, uhum. Todos. E a minha cidade é uma das cidades que tem um número assustador de mortos, tá? Em relação é a primeira em 100 mil habitantes e a terceira no estado todo em número de mortes por Covid também. Então, obrigado aí pelo espaço. Acho que me alonguei até um pouquinho demais aí. Obrigado, André. Imagina, meu amigo, sempre muito Imagina. bem-vindo aí. Não, pessoal, a colocação dele é extremamente pertinente. Estava conversando com uma amiga esses dias e a gente acabou assim concluiu em relação à genética e obesidade é que a genética ela é a arma, mas quem puxa o gatilho é o meio. É, exatamente. Exatamente. É isso. É isso aí. Perfeito. Então, a gente tem aquela consideração assim de que se a gente tem uma predisposição genética, talvez a gente tenha a mesma chance de desenvolver um problema do que uma doença, do que quem não tem, mas tem um meio completamente conturbado, né? Um meio Exato. completamente favorecedor. O problema é quem tem Exato. as duas coisas, né? Aí a gente encontra aquelas bombas relógio. Exato. É isso aí. Daniel, quer colocar mais alguma questão? Quer aproveitar a linha aí, mais alguma coisa? Tipo, calma aí, deixa eu ver minhas anotações. Cara, não, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que, assim, é muita informação, não que seja nova, mas é muita informação diferente que a gente está acostumado, que eu acho que, assim, cada vez mais vai fazer parte do nosso meio, né? Por exemplo, ela mostrou vários testes genéticos, até hoje eu não teste que foi feito de um paciente e tal, porque aqui, por exemplo, isso não é uma coisa que ainda está sendo muito usada, Uhum, uhum. não é habitual. Mas eu acho que é uma coisa que cada vez vai mais ser usada, principalmente quando a gente conseguir usar de alguma forma palpável, né? Que é como aconteceu a evolução da videolaparoscopia, do robô, dos medicamentos que mudam muito o curso da doença. Eu lembro quando surgiu o Victoza, foi exatamente aquilo que você falou, cara, o Victoza vai resolver a obesidade. Todo mundo que tomar vai ficar magro. E era uma Uhum. fortuna. E aí começaram a ver que assim funciona muito bem para preparo pré-operatório de paciente muito metabólico, é excepcional para paciente muito grande que você consegue ajudar ele a perder peso. E isso faz com que gradativamente vá diminuindo o preço e assim, hoje a gente está usando de uma forma muito corriqueira. Tem vários cirurgiões colegas meus que eles passam o Victoza, eles prescrevem para o paciente, porque, assim, você vai ter benefício se ele perder peso. Claro. E é da mesma forma que eu vejo a genética, assim, cada vez mais quando tiver um benefício palpável, quando a gente fizer um teste, como a Aline falou, antes da cirurgia, e falar, cara, esse paciente vai responder mal. Então, de repente, eu tenho que fazer uma cirurgia mais agressiva, de repente, aumentar a alça biliopancreática dele. Uhum. Isso daí vai ser, assim,
Vai ser uma coisa de ouro pra gente. É isso aí. Que assim, é exatamente isso. É difícil você saber qual paciente que vai evoluir mal ou não quando ele não tem um fator clínico tipo um IMC muito grande. E aí você vai fazer a mesma cirurgia que você faz pro outro paciente que é igual a ele. E vai ter um paciente que vai evoluir muito mal. Assim, o André, isso daí eu tenho certeza que é a coisa que ele mais escuta. Doutor, a fulana que operou comigo perdeu 10 quilos, eu só perdi 6. E agora? Não tá dando certo, não. Ó, a gente tem um grupo aqui de paciente, ó, fulano perdeu 80 quilos em 2 anos, eu só perdi 40. Então, assim, isso é uma coisa que a gente escuta direto. Seja porque percentualmente é diferente, óbvio que é, o paciente tem 180, vai perder mais do que o que tem 120, mas isso eu escuto todo dia no consultório. E às vezes, assim, realmente, tem um paciente que, cara, demora a perder. Demora, tem um resultado ruim. Então, quando a gente conseguir achar uma coisa que vá ter esse benefício, cara, isso vai ser excepcional. Fantástico, também acho. Tem mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Eu acho que a gente tem uma pergunta aqui no nosso chat, eu vou passar para vocês. E depois eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês dois, tá? Para a gente poder finalizar. A gente falou fora do ar, né? Olha que bacana. A gente falou fora do ar, nos bastidores. Você combinou com a Marisa, você passou essa pergunta para ela. Passei, tá? Qual é a grande questão, tá? A gente falou sobre isso, sobre epigenética, né, antes. E aquilo que eu falei também, né, da questão da bariátrica, da barigenética e a barigenômica. E agora a gente vai falar um pouquinho da epigenética em pacientes bariátricos. Olha a pergunta da Marisa aqui. Você acredita que filhos de bariátricos terão mutações genéticas? Pacientes que tiveram filhos após anos do procedimento, ou seja, paciente que fez cirurgia bariátrica, qual é a alteração que ele vai passar para os seus filhos? Aline. Mutação, eu acho um termo meio forte, assim, porque, na verdade, uma mutação para um polimorfismo ocorrer não depende só de cirurgia, de alimentação, de nível de atividade física, enfim. Aí a gente tem outras questões super complexas, né, para que qualquer pessoa possa ter uma mutação, até própria embriogênese, enfim, ou um polimorfismo. Agora, muito do que é passado da mãe para o filho é a gestação. São os fenômenos que acontecem na gestação. Então, eu acredito que não seria tanto a paciente ela ter feito ou não o procedimento. Eu acredito que seja muito mais a forma como esse bebê é hipoalimentado, é superalimentado e com o que ele é alimentado dentro do útero materno. Aí sim, aí eu não tenho dúvida que não se cria, digamos assim, mutações, mas sim o volume de informação genética que a mãe vai passar para esse bebê é completamente diferente. Então, acho que não tem muito a ver tanto com ter feito ou não cirurgia, mas a forma, o ganho de peso gestacional, o peso do bebê ao nascer, o tipo de alimentação, isso sim. E isso pode causar, sim, alteração de volume de informação. A gente sabe, né, que bebês que sofrem desnutrição intrauterina, eles são muito mais propensos a serem obesos e a ter alguma condição cardiometabólica na vida adulta, em comparação àqueles eutróficos, que nasceram com peso adequado para a idade gestacional. Né? Isso está sacramentado. Da mesma forma, os muito grandes também têm algum mecanismo ali que não é bacana, mas os que sofrem desnutrição, eles nascem programados para terem mais excesso de peso, mais diabetes, mais hipertensão na vida adulta. Mas, Eline, e o que se refere à carga genética que é transmitida nos gametas, por exemplo? O homem, né, que faz cirurgia bariátrica, a carga genética que ele vai transmitir através do espermatozoide dele, tu acha que isso pode ter alguma alteração para a predisposição de desenvolver obesidade no filho? Eu acho que... Eu li artigos sobre isso que eu estou te perguntando. Tá bem. É que eu acho que se essa pessoa, se ela já tem
se ela já tem um polimorfismo, digamos assim, vamos pensar que esse homem nasceu com uma alteração genética, ponto. Mas ele sofreu, por exemplo, um procedimento cirúrgico e ele consegue reduzir o volume dessa informação genética, talvez mesmo que a criança nasça com o mesmo SNP, mas talvez o gatilho dele seja muito maior para que se desenvolva alguma coisa. Talvez consiga dar uma freada, digamos assim. Né? Então, acho que é nesse sentido, o volume da informação que se passa. Perfeito, perfeito, nota 10. Marcos perguntou aqui, uma questão. Marcos, entra no debate com a gente, tu tem muito para contribuir. Ele me mandou uma mensagem aqui, ó. Um pouquinho grande. Aí, entra no debate, cara. Tu tem toda a liberdade do mundo. Por favor, faz a pergunta pessoalmente. Tá bom. Parabéns, Aline, pela apresentação, muito interessante, né? Obrigada. E aí a gente começa a pensar essas dietas que todo mundo passa para todo mundo, que serve para todo mundo, né? Exatamente. É uma doença hoje na sociedade. Exatamente. A pergunta para você, a gente tem alguns trabalhos sobre microRNA e exercício físico. Uhum. E as críticas, assim, o microRNA como um biomarcador, no exercício físico, ele ainda é muito... Os estudos são poucos e com um N amostral muito pequeno. Uhum. E apresentando, como você disse, o FTO, por exemplo, que pode ter da massa magra e pode também ser ligado à obesidade. O que você tem hoje de alguma coisa de microRNA com a parte da nutrição? Você tem alguma coisa mais recente? Tem alguma coisa mais recente. Inclusive, meu pós-doc é com microRNA. Eu vou trabalhar com microRNA também. E suplementação de nozes, de nuts, de castanhas brasileiras. A gente tem, sim, alguma coisa, principalmente com relação ao padrão alimentar mediterrâneo, ao estilo de vida mediterrâneo. É o que a gente mais... Claro, as evidências ainda são limitadas na nutrição, assim como com relação ao exercício físico, mas o padrão que é mais estudado atualmente é o mediterrâneo, é a dieta mediterrânica, concentração de antioxidante, junto com gordura monossaturada, com a própria questão do vinho, ali do álcool, tem um efeito epigenético interessante também. Então, é o que a gente tem mais de atual, digamos assim, e mais robusto, é todo o padrão alimentar. A gente tem alguma coisa de suplementação de coenzima Q10. Coenzima Q10. Uhum. Isso. Mas aí é mais com relação à suplementação mesmo, não são alimentos. Aí são alguns elementos isolados, né, cápsulas, digamos assim. Mas com padrão alimentar mais completo é o mediterrâneo, que é o que a gente mais tem conhecimento e que, de fato, consegue modular a microRNA. Então está mais ou menos na mesma posição do exercício, né? São poucas as informações ainda. Isso. Ainda não dá para formar uma... Entendi. Tá bom. Não dá ainda. Não dá. É que nem eu estava comentando antes. Sonho se a gente conseguir colocar na prática clínica também esses biomarcadores, né? microRNA, enfim, além da questão genética. Porque, talvez a pessoa ela não tenha nenhuma alteração muito robusta de DNA, mas dependendo do que ela está fazendo em nível de alimentação de atividade física, ela está mudando o microRNA, que vai agir diretamente no genoma. Né? Então, se daqui a pouco se descobrir alguma coisa de prática clínica que consiga se ver com alguma intervenção, evolução, assim, estava antes, agora, sei lá, praticou atividade física junto com a alimentação, tá desse jeito, sensacional. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem isso em clínica, né? Só em pesquisa mesmo, esses marcadores mais finos, assim, né? Mais finos, né? Mais refinados, né? Assim. Na mesma posição, então. Não muda muito, não. Obrigado. Imagina. Excelente colocação, Marcos. Obrigado pela tua participação, viu? Bom, pessoal, eu acho que foi riquíssimo isso, tá? Riquíssimo esse webinário, esse episódio. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela presença. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o Daniel, tá? Acho que a gente já está quase 2 horas aí conversando. Sei que poderíamos ficar muito mais horas, porque essas pessoas aí que estão com a gente não tem fim, né? De tanto que eles sabem. Daniel, só queria te fazer uma pergunta antes de te agradecer. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né, já te agradecendo, então, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa extremamente nova no meio da cirurgia bariátrica. Tá? Eu te agradeço como cirurgião, porque para um cirurgião falar de genética, né, como eu falei para ele, foi um convite, né, aquele amigo da onça, né,
que eu te fiz. É muito melhor. A próxima eu prometo que a gente vai falar de cirurgia, de quantos pontos tu dá para fazer anastomose. Vai ser muito mais tranquilo. Mas eu te fiz esse desafio justamente sabendo da tua capacidade, né? E sabendo da grande importância disso, porque hoje a gente não tem nada tão palpável. Exato. Mas muito em breve, isso pode ser uma grande realidade para nós, né? E eu gostaria de saber para ti de o quanto tu vai ficar tentado de falar para o teu paciente que teve reganho de peso e foi procurar no teu consultório, que ele foi, tu olha a cirurgia dele, revisa tudo, foi tudo bem feito, tudo organizado e ele reganhou peso. O quanto tu vai ficar tentado em olhar para ele e dizer assim, olha, talvez se a gente fizer uma pesquisa genética, a gente pode ter essa resposta. Ou o quanto vai ficar assim pensando, o quanto eu gostaria de ter uma resposta para te dar com base em alguma mutação, em alguma questão genética, né, no teu caso. O que tu me diz? Isso aí facilitaria a nossa vida 1000%. Porque, assim, você como eu já deve ter pego um monte de paciente que a cirurgia está perfeita, o cara tem um bypass, emagreceu, estava ótimo, voltou a engordar. E, cara, é muito simplório você bater no ombro dele e falar, bicho, você ganhou peso, você está comendo mal. É isso aí. E, assim, isso é muito difícil. Para mim, é o pior paciente. Eu prefiro pegar o paciente com 250 quilos para tratar inicialmente do que pegar esse que, cara, você não tem muito o que fazer. Ah, vai fazer... Cara, não funciona direito. Então, assim... E aí seria muito mais fácil, ó. Faz o seguinte, liga para a doutora Aline, ela vai pedir umas coisas para você e vai resolver sua vida. Vai mudar a dieta que você vai tomar. Ó o milagre aí, ó. Ó o milagre. Ó, então, seria muito... Mas pelo menos você tem que dar uma luz para ele no fim do túnel. E aí é exatamente isso, assim, facilita... Não é só para liberar o paciente e tirar ele do consultório, é porque realmente você não sabe o que fazer. Uhum. E hoje você não tem muita opção do que fazer. A André já deve ter visto também, no congresso você vê um monte de loucura. Ah, vou pegar aqui, vou pegar o intestino, botar para cima e descer para baixo e arrancar metade do intestino e botar anel e tirar anel e queimar com argônio, que vai melhorar. Cara, tem americano que apresenta assim, a 5ª cirurgia revisional que o paciente fez. Transforma bypass em sleeve para transformar duodenal suíte. Cara, assim, cirurgicamente é lindíssimo, mas o resultado você vai falar com ele, não, o resultado é uma merda. O resultado não funciona. E o cara fez uma cirurgia maravilhosa, 5 cirurgias e não funciona. E é óbvio que assim, o problema não tá. E foi como eu falei, a maior parte dos cirurgiões olha um prego e pega o martelo para descer o martelo nele, porque é o que a gente é treinado. E assim, quando você pega um cirurgião mais velho, então, e você fala para ele, cara, olha, esse paciente aqui vai se beneficiar muito de usar a Victoza antes da cirurgia. E se ele usar depois da cirurgia também, ele vai ter uma perda de peso melhor, ele vai conseguir ganhar mais massa magra. E o cara fala, não, mas minha cirurgia funciona, não precisa de Victoza. Não precisa de fazer acompanhamento assim, não precisa fazer reposição. Então, assim, é difícil, não é uma coisa fácil. E aí, quando você tem um parâmetro palpável, você fala, ó, esse paciente vai ter um resultado pior. Ou então, esse paciente tem critérios genéticos que comprovam que o reganho dele foi por causa disso, e se ele fizer a dieta dessa forma e da outra forma, vai ser mais benéfico. Isso aí é excepcional. Fantástico, né? Bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, Daniel. Sem palavras. Obrigado você pelo convite, cara. Foi um prazer. Imagina, eu espero de novo, mais um churrasco que eu vou ficar devendo aí, ô Marcos. Amanhã eu estar comendo churrasco agora, tá sentindo o cheirinho da cara. Seria muito bom. Aline, bom, de novo, sem palavras e parabéns, né? Fenomenal, muito bom contar Imagina, obrigada. Assim. Espero que essa tenha sido a primeira atividade que a gente faz juntos. Eu me coloco inteiramente à disposição sempre que precisar. Queria te agradecer muito mesmo. Se tu quiser te abrir a palavra aí para falar alguma coisa aí para a gente poder encerrar. Imagina. Eu acho que eu que tenho que agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade, agradecer o pessoal que ficou, bem isso, 2 horas aqui, né,
Obrigada mesmo. Desculpa os foguetes, desculpa o cachorro que arranhou a porta. Mas eu não ouvi, não. Ai, que bom. Gente, eu comecei a enlouquecer. Eu não sei se tinha algum jogo aqui, se é esse Corinthians, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu sei que começou um afoguetório e o cachorro começou a arranhar a porta desesperado. Pensei, pronto, agora eles estão escutando tudo. Mas, pessoal, muito obrigada mesmo pelo convite, pela paciência, né, enfim, de vocês, de ficarem comigo até essa hora. Estou à disposição, vocês têm meu e-mail, está na apresentação, meu LinkedIn também, então fiquem super à vontade, gente. Obrigada. Obrigado. Maravilha. Então, pessoal, de novo, muito obrigado. Foram 3 episódios que a gente fez aí, que foram realmente sensacionais, e eu espero que em breve eu possa disponibilizar para vocês aí esses vídeos, porque o material disso tudo ficou muito bom, ficou muito denso. Eu sei que muita gente aí que gostaria de estar assistindo não pôde, mas fico muito feliz e com a sensação de dever cumprido e muito honrado por estar na presença de todos vocês aí, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa semana.